professor de História e hoje eu irei falar um pouco sobre a Primeira República. Mas antes de falar sobre a Primeira República, eu irei dar alguns fatores que foram bastante cruciais para a consolidação da Primeira República, que foram eles, primeiramente, a Guerra do Paraguai, que serviu para consolidar o pensamento anti-escravista, a abolição da escravatura, porque na Guerra do Paraguai, vários negros libertos e até mesmo alguns que ainda eram servos foram para a guerra e lutaram juntamente aos brasileiros libertos. Isso fez com que mudasse totalmente a visão em relação, principalmente dos militares e de vários pensadores importantes daquela época, com relação aos negros, fortalecendo assim bastante o processo da abolição da escravatura aqui no Brasil. Outro ponto muito interessante para se discutir antes é a questão da economia, do café, que estava em decadência e estava precisando melhorar sua negociação com o exterior. Alguma pergunta? Eu acho que após a Guerra do Paraguai eu me sinto mais brasileiro. Eu também, capitão. Não só nós, como vários soldados estão com esses mesmos sentimentos. Eu acho que nós devemos interferir na organização do país. Com certeza. Para isso precisamos colocar alguém ao nosso lado. Então vai buscar o Deodoro da Fonseca. Permissão, passa aí. Permissão concedida. Pois não, capitão. Marechal, nós precisamos do senhor. Precisamos do senhor para organizar o país, sabe? Porque nós sabemos da sua relação com o de Ouro Preto e nós sabemos que o senhor tem prestígio durante os militares. Nós precisamos do senhor. Irei pensar no seu caso. Dispensado. Eu já não sei o que eu faço. Cada dia que se passa, os militares aumentam a pressão para o depor do Visconde de Ouro Preto. Eu posso perceber, o país está precisando de uma grande mudança. Sabe uma coisa? É hora dessa mudança. Irei convocar os militares. Vamos acabar com esse movimento. Vamos mudar o país. Não estou entendendo. Nós estamos sofrendo um processo de mudança aqui. Como assim? Em nome de todos os militares, viemos te depor. É o quê? Você ouviu? Viemos te depor. Que zona é essa aqui nesse meu gabinete? O Brasil está em mudança. O Brasil precisa mudar esse sistema. Como assim? Se vocês me tirarem, vão acabar com a monarquia, vão acabar com tudo. Como assim? Isso é o de menos. Nós instalaremos um governo provisório se necessário, em nome de todos os militares e todos os civis aqui comprometidos. Vocês não vão me tirar daqui. De forma alguma. Levem. No dia 15 de novembro de 1889, se deu a culminância de todo o processo antimonárquico que vinha da década anterior, ou seja, a proclamação da República. A reforma financeira tomada pelo governo provisório foi executada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. A reforma queria estimular o crescimento econômico. Para isso, o governo autorizou que os bancos emitissem grande quantidade de moedas, que iriam implantar novas indústrias e pagar os operários. Só que a grande quantidade emitida foi mais que necessária, ou seja, o número de moedas circulando não correspondia com a produção real da economia, gerando uma grande inflação e uma desorganização econômica no país. Como eu falei ainda agora sobre as questões que antecederam a instalação da Primeira República no Brasil, também tiveram três bases muito importantes para o pensamento da instalação da República, como ela funcionaria. Algo muito engraçado é que a República se instaurou e não existiu um modelo.
mas já tinham se pensado em 3 modelos básicos. A gente pode destacar eles como o modelo jacobino, modelo liberal e modelo positivista, no qual o modelo jacobino é o modelo jacobino ele é baseado na República Francesa, no qual garante uma liberdade entre as classes para ela crescer e também garante um poder descentralizado. Existiu também um modelo liberal, que é baseado no norte-americano, que dá um poder muito grande para os estados e as cidades, deixando eles assim, como eu posso dizer, no mesmo nível do governo. E também existiu o modelo positivista, que foi descartado logo de cara, basicamente, que foi o ideal no qual somente os que têm grande inteligência, somente os aristocratas, somente os cientistas poderiam governar o país. Então, esses 3 modelos serviram de base para a República e o vencedor foi o modelo liberal norte-americano. Nos primeiros dias da República, positivistas e liberais confrontam-se no que se diz respeito à forma de governar a ser adotada. Positivistas eram a favor da ditadura militar e os liberais queriam formalizar a convocação de uma constituinte. Até que, no dia 19 de novembro, o decreto de qualificação dos eleitores demarca a vitória do projeto liberal de república, pois abre um processo eleitoral para a constituinte. O projeto liberal foi o vencedor sumariamente porque favorecia os grandes donos da economia, ou seja, os cafeicultores. Uma assembleia foi convocada para a elaboração da Constituinte de 1891. Senhores, nosso governo será baseado no modelo americano. Temos uma organização federativa baseada no individualismo político, social e econômico. Decreto que a partir de hoje faremos parte de uma república federativa, dividida em 20 estados e estes terão sua autonomia. Além disso, teremos 3 poderes, que serão pilares para a organização do nosso país. São eles o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E para concluir, já que estamos num governo sem centralismo, a população irá decidir quem irá representá-los nos cargos políticos. Ou seja, teremos eleição com voto aberto e não secreto para homens maiores de 21 anos, com exceção de analfabetos, mendigos, soldados e religiosos. Agora sim teremos a República! Marechal Deodoro sofria várias pressões por parte das oligarquias, que criticavam a permanência do governo provisório, mesmo depois de outorgada a Constituição. Foi aí, então, que ele se viu obrigado a fazer uma eleição, que ocorreu no final dos anos 90, onde o mesmo concorreu ao cargo de presidente contra Prudente de Moraes. Extra! Governo implanta um novo sistema! Extra! O governo implanta um novo sistema! Comprem o jornal! O governo implanta um novo sistema! Deodoro da Fonseca venceu a disputa, por meio de ameaças ao retorno do antigo império. No entanto, quem ganhara a disputa para vice-presidente foi o candidato da sua oposição, Floriano Peixoto, que, curiosamente, acumulou mais votos que o próprio Deodoro. Os cafeicultores apoiavam o vice Floriano Peixoto, porém não eram de acordo com o autoritarismo do governo de Deodoro, e este sofria com a oposição. Eu, Deodoro, venho aqui para comunicar a todos os cafeicultores, líderes do Congresso, que vocês estão presos. Mas o quê? Isso aqui tá contra a Constituição! Você não vai falar com o governo Porra, não, rapaz! Sou eu que mando eles aqui? Prendam! Não! Você não pode fazer isso! Não pode mudar a Constituição! Naquele instante, estava decretada uma rixa federal. A oposição política se organizou e fez com que a situação ficasse ainda mais complicada para Deodoro, que depois de algum tempo renunciou à presidência e agora tinha que acatar as decisões de Floriano, opositor a seu mandato. Logo após o governo de Deodoro da Fonseca, ocorreu o governo de Floriano Peixoto.
Floriano Peixoto, ele não foi tão diferente em relação a Deodoro da Fonseca sob seu governo. Ambos eram linha dura, ambos tinham um ideal centralizador do poder. Mesmo a República tendo em vista uma descentralização, eles eram bastante fechados no seu sistema militarista. Porém, Floriano Peixoto, ele tinha como eu posso dizer, ele tinha um jogo de cintura melhor. Ele conseguia agregar melhor todos aqueles que estavam ao seu redor para fazer com que eles trabalhassem ao seu favor. Floriano Peixoto, logo nos seus primeiros anos, ele conseguiu conquistar a confiança dos positivistas, algo que era quase impossível para o Deodoro, e também ele conseguiu a manutenção dos cargos que o apoiavam, fazendo assim ele como o incontestável, em linha dura. Porém, ele era meio doido. Ele tinha um ideal que ele se sentia quase um rei. E isso ia de encontro com o interesse de vários grandes cafeicultores. Era evidente que Floriano não ia manter muito tempo os cafeicultores agradáveis naquela época. Ou seja, era meio claro que os cafeicultores iam se rebelar contra ele. Vocês entenderam por que Floriano não ia conseguir agradar os cafeicultores? Lembra que eu expliquei os antecedentes para ocorrer a República? Sim. Quais foram os dois pontos principais? E A descentralização. escravatura e a descentralização do poder. Justamente, com a descentralização do poder, garantia uma maior liberdade dos cafeicultores para fazer economia, tanto no mercado interno, principalmente no mercado externo. E com esse ideal centralizador de Floriano Peixoto, ia totalmente de encontro com o pensamento descentralizador dos cafeicultores, que queriam um sistema federalista aqui no Brasil. Ou seja, era inviável para eles que se mantesse dessa forma com que Floriano gostaria. O que o Floriano está fazendo é um absurdo. Está ferindo a Constituição. Os Estados precisam de autonomia. Mas não há nada de errado com o que o presidente está propondo. Nós, do Partido Estadual, estamos e estaremos ao lado de Floriano Peixoto. Continue sendo trouxa. Nós, federalistas, queremos uma república verdadeira. Ora, como Floriano mantinha um poder centralizador, ele se posicionou ao lado de Júlia Castilhos. E, com o país sendo represado a sua decisão, a coisa ficou verdadeiramente feia para Floriano. No ano seguinte, foi lançada a candidatura de Prudente de Moraes, candidato paulista apoiado pelos liberais, que viera a ser o primeiro presidente civil. Pois é, durante o governo do Prudente, ocorreu aqui uma distribuição muito grande de notas aqui no Brasil, porque o cara muito inteligente, com uma ótima sacada, pensou: nós vamos entupir o Brasil de notas, vai parecer que está cheio da grana e vai aparecer um monte de investidor externo. Sendo que o Brasil saiu do sistema monárquico para entrar numa república do nada, os principais monarquistas foram auxiliares desse movimento republicano e ele não tinha crédito nenhum com o mercado externo, o que isso gerou inflação. Essa inflação só fez com que a população se revoltasse cada vez mais. E engraçado é que o poder nas cidades onde ocorria as brigas E foi. Dando continuidade ao Campos Salles e o Rui Barbosa, com a política de encilhamento dele, como eu havia explicado anteriormente, a população ficou extremamente revoltada, porque todos os dias, a cada dia que se passava, a inflação aumentava e o dinheiro valia menos. Isso gerou várias disputas, principalmente disputas por terras, e as facções oligárquicas ganhavam cada vez mais poder, porque eram justamente elas que tinham o poder das terras e conseguiam segurar, por assim dizer, a população. Vale ressaltar também que nessa época consolidou-se o coronelismo aqui no Brasil. Por quê? O coronelismo é um movimento que existia há muito tempo, principalmente nos interiores.
Mas com essa revolta da população, facilitou com que as grandes capitais, principalmente da região Nordeste, se consolidasse esse movimento coronelista. Nas capitais tipo Minas Gerais e São Paulo não conseguiu, mas as regiões do Nordeste, principalmente ao Rio do Sul, se consolidou com muita força. No final do governo de Prudente de Moraes, foi eleito o seu sucessor, o paulista Campos Salles. Francamente, essa organização política está no caos. Ninguém apoia ninguém. Desse jeito, eu não tenho como sustentar o ideal político. Mas o senhor sabe por quê, né? As oligarquias ainda existem, o PRF está todo dividido, o Congresso faz na hora que quer, o que quer, e os militares estão fazendo pressão. Rapaz, além disso tudo, ainda tem um grande problema: o café. Lá fora os preços só fazem despencar. Nossa economia interna está uma merda por causa disso. E você sabe o que vai resultar, né? Por causa da inflação, o povo vai fazer revolta. Aí você vai ver o couro comigo. E foi exatamente o que aconteceu. As classes populares se revoltaram por não conseguir comprar produtos por conta da inflação. E a onda de crimes aumentou. Além disso, no nível estatal, a disputa entre facções oligárquicas é quase que constante. Meu caro, eu tive uma ótima ideia para organizar esses políticos. Mas antes, nós precisamos arrumar a harmonia entre o poder executivo e o legislativo e organizar a economia. Mas qual é mesmo a solução? Olha, primeiramente, eu vou organizar uma política dos governadores. O legislativo vai ajudar no âmbito federal e estadual para apoiar minhas ideias. Mas não é arriscado? Que nada, rapaz. Sempre é arriscado, mas presta atenção. Nós temos o campo político da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo, todo a nosso favor. Muito bom. Assim dá para equilibrar as finanças e tentar pagar a tristeza. Pois é, o movimento coronelista foi um grande problema para a imagem do Brasil, porque dizia, tanto para quem estava aqui dentro, dava uma sensação de insegurança, quanto para o mercado externo, dava uma sensação de desordem, que não mudou até hoje. Então, o governo precisou adotar alguma forma política para melhorar essa estética, mas continuar com o poder. O que foi isso? A política dos governadores. Justamente o que era? Os coronéis das regiões, eles mantinham suas relações diretas com os governantes que apoiavam Minas Gerais e São Paulo, ou seja, que apoiavam os cafeicultores em geral, e assim eles davam encargos públicos e legitimavam suas ações. Ou seja, eles faziam parte legalmente do governo a partir da garantia dos votos para garantir esse sistema de poder. Era uma cascata eterna. O presidente está lá garantido porque a sua base vai sempre votar em prol dele. O presidente vai ser sempre um que garanta os interesses de todos o que estão ali em relação aos interesses dos cafeicultores. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando: já que não era só Minas Gerais e São Paulo, como eu posso dizer, já que não era só Minas Gerais e São Paulo o governo do Brasil todo, existiam os outros estados, por que Minas Gerais e São Paulo ficavam sempre no poder? Justamente por causa da sua banca eleitoral. A banca eleitoral de Minas Gerais, São Paulo e da Bahia representava, quase 50% da banca eleitoral de todo o Brasil. Era muito forte. Então, quando pegava esses três e mais outros estados que eram facilmente manipulados, já era o voto da população inteira. Ou seja, assim garantia o interesse dos governadores, assim garantia a estabilidade desse movimento e também garantia o interesse de todos. Pois é, essa foi a nossa aula. Muito obrigado. Até a próxima semana.